Nós estamos iniciando hoje a série Prosperar. E o nosso propósito dentro dessa série é aprendermos biblicamente, à luz da palavra, como prosperar em Deus. Entendermos que biblicamente a prosperidade é de Deus. O melhor é de Deus. Você crescer é de Deus. Você ser próspero é de Deus. Você frutificar é de Deus. Mas precisamos entender sobre os princípios para que essa prosperidade real e bíblica aconteça na nossa vida e no nosso coração. Por isso, eu quero falar nessa primeira mensagem dessa série sobre 3 princípios para a bênção de Deus fluir na sua vida. Repita comigo bem forte, diga assim: 3 princípios para que a bênção de Deus possa fluir na minha vida. 3 princípios fundamentais que a palavra de Deus, ela nos ensina para que a graça, a bênção melhor de Deus possa fluir na tua vida. E esta é a vontade de Deus, é plano de Deus. Mas para isso, irmãos, eu quero perguntar para você nessa noite: Deus tem sido primeiro na sua vida? Responda para você mesmo. Olha para o mais profundo do teu coração, com toda sinceridade, e responda para você mesmo: Deus tem sido primeiro na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na tua vida e no teu coração? Nós precisamos entender que Deus trabalha em nossas vidas através de princípios. E se você quer que a bênção de Deus ela flui na tua vida, você quer que a bênção de Deus ela flui na tua casa, na tua família, este é o primeiro princípio que você precisa ter na tua vida e no seu coração. Qual é o primeiro princípio? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Meu irmão, ninguém pode chegar a lugar nenhum, nada flui na vida de ninguém, nada flui no coração de ninguém, se você não tiver um princípio de deixar Deus ser primeiro no seu coração, de deixar Deus ser primeiro na tua vida. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, tem um ensinamento precioso de Deus aqui, uma ordem do Senhor Jesus. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo assim: você quer que a bênção do Pai ela flua na tua vida? Você quer que a bênção do Pai ela flua no teu coração? Você quer ser bem-sucedido? Aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos, da bênção de Deus ela fluir em todas as coisas na tua vida, deixa Deus ser primeiro. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Irmão, você precisa entender que só existe um lugar para Deus na nossa vida e no nosso coração, o primeiro. Deus não pode ser segundo. Deus não pode ser terceiro. Deus não pode estar em quarto e último lugar. Se você quer ter a bênção de Deus, se você quer que a bênção flua na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus, tem esse princípio no dentro de você. Deixa Deus ser primeiro. Então nós precisamos ter essa visão. Você pode dizer assim: pastor, eu amo a minha esposa. Continua amando a sua esposa, mas Deus continua sendo primeiro. Pastor, eu amo o meu marido. Continua amando o seu marido, mas Deus tem que ser primeiro.
Pastor, olha, eu amo meus filhos é tudo para mim. Deixa os seus filhos continuar sendo tudo para você, mas Deus é primeiro. Eu amo a minha empresa, eu amo a empresa que eu trabalho, meu patrão, serviço. Meu irmão, pode amar, tudo bem, mas deixa Deus ser primeiro. Nada pode tomar o lugar de Deus. Pastor, olha, eu amo a minha namorada, meu namorado. Pastor, estou chonadão, estou chonadona, e eu amo, eu gosto. Continua chonado, né? Continua com esse amor no seu coração por essa moça, por esse rapaz, mas Deus tem que ser primeiro. Ninguém pode tomar no seu coração o lugar de Deus. Ninguém pode tomar a posição de Deus, porque a partir do momento que alguém tome o lugar de Deus na tua vida, irmão, acabou tudo. Então Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa Deus ser primeiro, busca o Senhor em primeiro, e todas as outras coisas, o que você precisa, o que sua casa precisa, o que a sua família precisa, será acrescentado no tempo certo, na hora certa, na tua vida. Meu irmão, não precisa ter medo. Não precisa ter medo do amanhã, não precisa ter medo do que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que vai ser da minha vida. Pastor, olha, o senhor já viu o governo, o senhor já viu a situação, como é que está? Como que eu vou fazer amanhã? Como que a minha casa vai fazer amanhã? Você não precisa ter medo de nada se Deus for primeiro na tua vida. Se Deus for primeiro no teu coração, meu irmão, Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero ser boca de Deus, boca profética, para dizer para você: não se preocupe, entenda, Ele é primeiro, Ele está no controle. Ele é primeiro, Ele está na frente, meu irmão. Ele é primeiro, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quais são as suas necessidades. Então Ele vai acrescentar no tempo certo, na nossa vida e no nosso coração, todas as coisas. Preocupe só com uma coisa, irmão, em buscar a Deus. Preocupe só com uma coisa, em centrar a tua vida em Deus, em centrar a tua vida no altar. Estar na igreja, buscando a Deus, servindo ao Senhor, coração voltado para o Senhor, exaltando o Senhor e deixando Ele ser primeiro. As outras coisas, todas as suas necessidades, no tempo certo, Ele vai acrescentar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, tá, irmão? Eu não estou dizendo que você não deve ter sonhos, não deve correr atrás de todas as coisas. Mas Deus tem que continuar lá no lugar que é dele. Sendo o Senhor absoluto da tua vida, sendo o Senhor absoluto dentro de você, sendo o Senhor absoluto no seu coração. Então você pode entender que Deus vai fazer na sua vida. Quando Deus estabeleceu este princípio na nossa vida, foi para que o nosso coração não se desviasse do propósito dele. Olha que coisa maravilhosa. O nosso coração não se desviasse do propósito dele. Meu irmão, aonde que eu estava? Aonde você estava? Quem nós éramos? Nós estávamos separados de Deus, entenda isso. Nós não tínhamos direito a nada, nós não tínhamos direito à salvação. Estávamos totalmente separados. Mas a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal forma, que Ele abriu mão do seu Filho, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, para que todo aquele que o colocasse em primeiro lugar, meu irmão, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, fosse abençoado. Há um propósito de Deus na minha vida, há um propósito de Deus na tua vida. Deus, Ele me resgatou, Ele te resgatou. Ele foi lá onde nós estávamos, lá no lamaçal onde nós estávamos. E Ele nos trouxe, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para a presença dEle, para que um propósito se cumprisse na nossa vida. Um propósito se cumprisse na nossa vida. Deus já tem tudo desenhado, Deus já tem tudo escrito, meu irmão. Tudo que é para a minha vida já está desenhado, tudo que é para a tua vida já está desenhado, tudo que é para a nossa vida já está escrito. Deus preparou tudo. Mas muitas vezes no meio do caminho eu desvio do propósito. Eu desvio do propósito quando eu acho que outras coisas são melhores.
quando eu começo a colocar as outras coisas na frente. Eu estou tão preocupado, eu estou tão afobado, que eu começo a colocar tudo na frente. Estou preocupado com tudo e vou colocando todas as outras coisas na frente e vou esquecendo de Deus. E Deus vai perdendo o espaço que é dele, o lugar que é dele. Porque eu estou preocupado com as outras coisas, o meu coração está nas outras coisas. O meu coração está voltado nas outras coisas, eu estou esquecendo de uma coisa. Ele é Deus que acrescenta. Ele é Deus que faz acontecer. Por que você está com medo? Jesus disse assim, olha, não preocupe com o que você tem que comer amanhã, não preocupe com o que você tem que vestir amanhã, não preocupe com o seu dia amanhã. O Pai, Ele é o Deus que trata dos pássaros, e Ele nunca deixou nada faltar para os pássaros não morrem de fome. Ele é o Deus que cuida das flores, e as flores não murcham, porque Deus, Ele cuida delas. E da mesma forma que Ele é Deus que cuida dos pássaros, que cuida das flores, muito mais Ele fará acontecer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome do Senhor. Muito mais Ele fará, meu irmão. Deus não dorme no ponto. Deus é Deus que cumpre palavra. Deus é Deus que cumpre promessa. O meu papel é apenas entender que Ele é primeiro. O meu papel e o seu papel é deixar Ele sempre primeiro. Não deixe que nada roube o lugar de Deus na tua vida. Não deixe que nada roube o lugar de Deus no teu coração. E o propósito que Ele tem vai se cumprir na tua vida e no teu coração. Amém? Vai se cumprir, pode ter certeza. Não tenha medo. E eu profetizo isso no nome de Jesus sobre a tua vida. Sem o princípio de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo se desequilibra. E perdemos o propósito de Deus para a nossa vida e existência aqui na terra. O dia que você colocar Deus em segundo, o dia que você colocar outras coisas no lugar de Deus, tudo vai se desequilibrar. Porque aonde Deus não está, não tem equilíbrio. Aonde Deus não é primeiro, não tem equilíbrio. Aonde Deus ele perde a posição, não tem equilíbrio. Mas se Deus for primeiro, pode ter certeza, irmão, que Deus está no controle. Olha aqui. Quando Deus for verdadeiramente o primeiro na sua vida, a bênção vai fluir mais rápido na sua vida. Se Ele é primeiro, a bênção flui mais rápido. Se Ele é primeiro, as coisas acontecem mais rápido. Se Ele é primeiro, o sobrenatural, irmão, vem na tua vida rapidamente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós tocamos o coração de Deus. Todo aquele que não abre mão e diz, Deus, o Senhor é primeiro, o Senhor é o meu Deus, o Senhor está na frente, pode ter certeza absoluta dentro de você e no teu coração. Você agrada o coração de Deus. Uma vida abençoada começa com um entendimento claro, em aceitação nos princípios de colocar Deus em primeiro lugar. Deixa Deus sempre ser primeiro no teu coração. Sem esse entendimento, esse princípio de Deus ser primeiro, irmão, é impossível você avançar para coisas maiores. É impossível você avançar para as coisas grandes que Deus tem reservado. Deus tem reservado para você coisas grandes. Deus tem reservado coisas sobrenaturais para a tua vida. Você nem imagina o que Deus tem reservado para você. Mas se Deus não é primeiro, se torna impossível disso acontecer na tua vida. Porque o plano de Deus só cumpre quando Ele é primeiro. O sobrenatural de Deus só cumpre quando Deus é primeiro. Então, primeiro princípio na nossa vida. Primeiro princípio para a bênção fluir. Primeiro princípio, prosperar de Deus acontecer. Para a bênção acontecer aonde você colocar os pés, a bênção acontecer aonde você colocar as mãos. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e no teu coração. Quantos entenderam isso? Segundo princípio, irmão, para a bênção fluir na nossa vida. Viva um princípio de honra. Viva um princípio de honra. Entenda a profundidade de uma honra. Salomão, ele está dizendo aqui, capítulo 3, verso 9 de Provérbios, honra ao Senhor com os teus bens. Honrar.
significa colocar em posição de destaque, em posição elevada. Quer dizer, colocar Deus em posição de destaque, em posição elevada na nossa vida. Eu preciso entender que existe uma posição que eu preciso colocar o Senhor, que Ele tem que ser na minha vida e no meu coração. Quando você entende isso, a sua mente começa a entender que você não é nada. Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada, Deus é tudo. A honra, irmão, em todas as coisas, ela não é minha. A honra em todas as coisas não é sua. A honra em tudo não é no que eu faço. Não é no que você faz, não é no que o homem faz. A honra em todas as coisas é no que o Senhor faz. A honra, ela é de Deus. Nós temos que colocar em destaque, em relevância diante de Deus, tudo aquilo que Ele mesmo tem provido através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor. Tratar isso com relevância ao Senhor. Analisa aqui comigo. Nós precisamos entender esse princípio de que a Bíblia diz que nós nascemos, viemos nu e voltaremos nu. Eu não trouxe nada e nem vou levar nada. Você não trouxe nada e não vai levar nada. Ou você pode dizer assim, não, pastor, peraí, quando eu cheguei aqui, quando eu vim, eu já trouxe a minha malinha. Já veio tudo na malinha, está lá meu sapatinho, já está lá meu cartão de crédito que eu ia precisar, já tenho o contrato da minha casa própria, modelo do meu carro, até minha carteira de motorista, já veio tudo na mala. Eu trouxe tudo. Alguém pode dizer isso? Ninguém trouxe nada. Nós não somos merecedores de nada. Nu nós viemos. E também tudo que você constituir nessa terra, tudo que Deus abençoar e Deus te dá e você tiver, você não vai levar também. Você não vai levar a casa. Você não vai levar o carro. Você não vai levar a carteira. Você não vai levar nada. Nós não vamos levar nada. E tem um monte de gente aí brigando por um monte de coisa. Irmãos que desentendem, quando os pais morrem, viram um inferno. Todo mundo brigando por alguma coisa. E ninguém vai levar nada. Aqui nós caímos a ficha. Tudo que Deus faz na tua vida, a honra é dele. Tudo que acontece na tua vida, a honra tem que ser de Deus. Porque tudo nasce dele. Quando Deus criou o homem, Ele já havia criado a terra. Ele já havia criado todas as coisas na terra. E Ele cria o homem, forma o homem. Ele diz assim, você vai ser minha imagem, minha semelhança. E você vai dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre o quê? Sobre aquilo que Ele já tinha criado. Dominar sobre aquilo que Ele já havia feito. Que é dele. E Deus cria um jardim, coloca o homem ali. E Ele cria tudo e põe à disposição do homem. Mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus, entenda isso. Mas o homem tem essa fraqueza de dizer tudo é meu, de crescer a cabeça. Mas eu quero trazer você uma realidade aqui nessa noite, irmão. Analisa comigo. Um coração, quem tem um princípio no coração de honra, ele entende, desde o momento que você levanta, você já entende isso. Quando você acorda, você abre os seus olhos, você precisa entender. Eu só estou abrindo meus olhos, eu só estou respirando esse ar porque Deus me deu mais uma oportunidade. Amém, gente? Porque Deus me deu mais uma oportunidade. Se Deus não tivesse te dado essa oportunidade, você não teria, irmão. Você está aqui nessa noite porque Deus te deu mais uma oportunidade. Se Deus cortar esse ar que nós respiramos, acabou tudo. Então eu preciso levantar pela manhã, a primeira coisa que eu preciso reconhecer, primeira coisa que eu preciso entender, trazer honra ao Senhor. Pai, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, Pai, eu glorifico o teu nome, toda a honra seja dada ao teu nome, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade, o Senhor me deu mais um dia de vida. E você levanta, e você vai para o seu trabalho. Você tem um trabalho. Por que você tem um trabalho?
Você tem de onde sair o sustento para a tua casa, para a tua família. Porque, irmão, esse trabalho que você tem, a honra é sua. É a sua inteligência. É o seu esforço. Não. Entenda uma coisa, esse trabalho foi Deus que te deu. Foi Deus que abriu a porta para prover na tua casa, para prover na tua família. Se Deus não tivesse abrido essa porta, meu irmão, não haveria provisão na tua família, não haveria provisão na tua casa. Mas Deus, Ele foi lá, Ele abriu e Ele te colocou. De lá sai a provisão para a tua família, de lá sai a provisão para a tua casa. Não, sou eu, é meu esforço, a minha inteligência. Um dia você vai entender que não é. Terceiro, Deus te dá saúde. Imagina se Deus não tivesse te dado saúde. Imagina se Deus não cuidar, irmão, de você em algum momento, como ser humano. De vez em quando a gente vai ter uma recaída, como ser humano, de vez em quando a gente vai ter uma enfermidadezinha, mas ela vai passar. Ele te dá saúde, te dá força. Imagina se você não tiver saúde para você ir trabalhar. Você pode ter um emprego, mas você não tem saúde para ir trabalhar. Você tem um emprego, mas você não tem força para você ir trabalhar. Deus te dá saúde, você levanta pela manhã, você vai lá para o seu trabalho, você luta e você está lá trabalhando, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Porque Ele te dá força. Então você precisa entender e reconhecer e falar, puxa vida, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o cuidado de Deus para comigo. Isso é prosperar. É Deus trabalhando para uma prosperidade na tua vida, acontecer na tua vida. Lá do seu trabalho, lá do seu emprego, vai vir. Vai fluir o melhor de Deus para a tua família e para a tua casa. Então nós precisamos entender e dar honra a Deus. A renda que nós temos ou que conquistamos foi Ele mesmo quem nos deu. Esse tem que ser um princípio importante de ser vivido por nós aqui na terra. Princípio de honra para com Deus. De honrar a Deus. De colocar Deus em primeiro lugar, de prestar honra. Quando alguém disser, puxa vida, como você é inteligente. Puxa vida, olha, como que você tem capacidade. Olha o que você faz. Não. Quem tem Deus no primeiro lugar no coração, quem presta uma honra verdadeira ao Senhor, diz assim, não sou eu. Não é a minha inteligência, não é a minha capacidade. É o mover de um Deus que eu creio dentro de mim. Sem Ele eu não sou nada, sem o mover dele eu não sou nada, sem a força dele eu não sou nada, mas Ele dentro de mim, a glória dele dentro de mim, a graça dele dentro de mim, eu posso todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas porque Cristo está em mim. Quem era exaltado? Jesus. O Saulo foi embora, o Saulo passou. Agora tem algo importante dentro de mim. Agora tem alguém que é maior dentro de mim. Agora tem alguém que é muito mais poderoso dentro de mim. Jesus. A continuidade da provisão de Deus na sua vida, irmão, está em viver princípio de honra. Tenha princípio de honra. Aprenda a olhar para a mesa na tua casa, ter alegria de ver os seus filhos sentados na mesa, de ter o alimento. Não está faltando na tua mesa, não está faltando na tua casa, pelo amor de Deus. Olha para essa mesa e reconheça e dá graças ao Senhor. Adore ao Senhor. Mais uma vez eu quero repetir, não tenha medo de nada. Não tenha medo, irmão, de situação nenhuma, porque se Deus é primeiro no teu coração, há um coração de honra, nada vai te faltar. Deus vai prover. A bênção vai fluir. Aonde Deus é primeiro, aonde existe coração de honra, a bênção de Deus, ela flui. Aonde tem princípio de colocar Deus em primeiro lugar, princípio de honra, a bênção de Deus, ela flui aonde você colocar os pés, a bênção de Deus, ela flui aonde você colocar as mãos, o sobrenatural de Deus flui na tua vida. Isso é viver uma prosperidade verdadeira. Terceiro princípio, que faz a bênção de Deus fluir na nossa vida, irmão.
princípio de primiciar o Senhor. Princípio de viver. Você precisa viver um princípio de primícia, de primiciar a Deus. Salomão, ele diz aqui: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, a renda que eu não tinha, que não é pela minha capacidade, que não é pela minha inteligência, que o Senhor trouxe, que o Senhor fez acontecer. Aí Salomão diz assim: honra ao Senhor com as primícias dessa renda. Tem uma visão de honrar a Deus com as primícias dessa renda. O que significa primícias? Primícias significa primeiro os frutos, primeira parte de algo, primeiro resultado da colheita, primeiros lucros. O primeiro sempre pertence a Deus. Primícia é um princípio de honra estabelecido por Deus para beneficiar a nós mesmos. Deus usa princípios para abençoar nós mesmos. É nós que vamos ser abençoados. Quando eu reconheço e coloco Deus em primeiro, quando eu tenho um princípio de honra, meu irmão, e quando eu entendo que daquilo que Deus me deu, eu primiciar o Senhor, que Ele é primeiro, eu mesmo vou ser beneficiado. Minha família, minha casa vai ser beneficiada. É um princípio que nós demonstramos o lugar especial que Ele ocupa na nossa vida. Falar que Deus é primeiro é fácil. Agora o negócio é exercer isso. Ele é primeiro. Aqui tem honra a Deus. Se Ele é primeiro, se tem honra, você não vai ter nenhuma dificuldade. Eu pergunto, será que temos honrado o Senhor, irmão, com o melhor? Ou ter oferecido ao Senhor coisas desprezíveis? Porque Ele não faz coisas desprezíveis na tua vida, Deus faz o melhor. Deus não instituiu as primícias dela para qualquer coisa, mas Deus instituiu as primícias para, através dela, provar o nosso coração de honra. Deus não precisa dos primeiros frutos. Ele é o Criador. Tudo já pertence a Ele. Tudo é de Deus. Eu não tenho nada, você não tem nada. Tudo já é de Deus. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos de Deus a cada dia. De praticar a honra em nossas vidas. Então a importância da primícia não é o que será feito dela, mas dela ser usada em benefício próprio. Então entenda aqui comigo. O que é primícia? Quando o Senhor estabeleceu as primícias para a nação de Israel, Ele diz assim: eu dou a semente para vocês. Eu vou falar aqui um termo mais rápido para você entender, mais simples. O Senhor diz assim: eu dou a semente para vocês. Nem a semente vocês têm, mas eu dou a semente. Eu já tenho uma terra para vocês, uma terra que mana leite e mel. Vocês vão pegar essa semente, vão plantar, vão semear nessa terra. Eu vou trazer a chuva, eu vou abençoar. E essa semente, ela vai frutificar, ela vai brotar. E quando ela dar os frutos, vai chegar um momento de uma grande colheita dessa semente. Aí vocês vão lá na colheita. A primeira parte da colheita é minha. A primeira colheita é minha. Vocês vão trazer na minha presença. Vocês vão trazer no templo, diante do sacerdote, na minha presença. Aí ele diz assim: então todo o restante da colheita que ficou lá será abençoada, santificada. Abençoado. Nos nossos dias de hoje, você tem o seu emprego. Você tem o seu salário. Quem é que te deu o emprego? Deus. Quem é que te deu o salário? Deus. Quem é que te sustenta? Deus. Quem é que te dá o ar que você respira? Deus. Quem te dá saúde para você trabalhar? Deus. E Ele deu a semente, Ele deu a terra, Ele deu tudo. Aí Ele diz assim: quando você recebe o seu salário, duas coisas principais você tem que fazer. Pastor, eu sou obrigado a fazer essas duas coisas? Não. A gente não é obrigado nem para o céu. Deus tem uma salvação, mas você não é obrigado. Ele não vai te forçar, não.
Mas você quer ver a bênção fluir? Você quer ver a bênção de Deus fluir naturalmente na tua vida? Então você tem, são princípios. Primeira coisa, dentro do seu salário. Você divide o seu salário por 30, presta atenção. Você divide por 30. Você vai achar um dia de trabalho. Você achou um dia de trabalho, irmão? Você separa aquele dia de trabalho. É sua primícia. Você vai no altar de Deus e você consagra a sua primícia. Um dia de trabalho. O que você ganha por dia? O primeiro dia pertence ao Senhor. Se Deus está em primeiro lugar, teu coração. Se o teu coração é um coração de honra a Deus, você entende que o que é honra, você não vai ter dificuldade para isso. O problema é quando Deus não está em primeiro, aí a gente tem dificuldade. O problema é quando eu não tenho um princípio de honra, de entender o que Deus faz, de reconhecer, de enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus faz. O mover dele. Mas ele está olhando o nosso coração, como é que nós estamos enxergando isso? Nas primícias, Deus conhece o nosso coração. Quando eu separo o primeiro fruto, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Então nós separamos o primeiro fruto e a gente vem na presença de Deus e consagra a primícia. Aí ele diz assim, todo o restante da massa será abençoado, consagrado. Segundo, separa o seu dízimo. Seja um dizimista na presença do Senhor. Coloca quem tem Deus em primeiro lugar. Quem tem coração de honra, meu irmão, não tem dificuldade de ser um dizimista na presença de Deus. Isso tudo em honra. Estou falando de barganha. Estou falando de troca. É honra. É reconhecer quem é Deus e o que Deus tem feito. Aí, em Romanos, capítulo 11, versículo 16, o Senhor diz assim, se os primeiros frutos são santos, quem está dizendo isso aqui? O apóstolo Paulo. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se os primeiros frutos são consagrados, se os primeiros frutos existe honra nele, você vai diante do altar e você honra o Senhor, então, meu irmão, todo o restante será abençoado. Tudo que você tem é consagrado. Aonde você colocar os pés, a bênção flui. Aonde você coloca as mãos, a bênção de Deus, ela flui. Porque você tem Deus em primeiro lugar, tem uma honra no teu coração e você tem princípio de primiciar o Senhor. Paulo diz que quando santificamos, separamos a primeira parte, o primeiro fruto do nosso trabalho, o Senhor, Ele abençoa todo o restante da colheita. Todo o restante da colheita é santa, é abençoada. É santa, é abençoada. Entenda que mais uma vez eu quero repetir que não estou falando de barganha. Não estou falando de, Senhor, estou trazendo X, soube dar Y e Y. Estou falando disso. Não estou falando de você dar sua casa, seu carro. Quando fala aqui, apresentar os bens, mas é você dentro dos seus bens, você tirar o primeiro fruto. Não é você dar os seus bens. Deus não quer que você dê a sua casa e vai morar na rua. Deus não quer que você dê o seu carro e vai andar a pé. Se Ele quiser um negócio desse, Ele vai falar profundamente do teu coração e não vai deixar dúvida. Porque Ele é Deus para fazer muito mais. Mas não estou falando nada disso, porque eu sou contra tudo isso. Você não precisa barganhar com Deus nada. As coisas que funcionam com Deus é no princípio de honra. Não é troca. Eu faço por honra. Eu faço por um princípio. Eu tenho um princípio de ter Deus em primeiro lugar. Eu tenho um princípio de reconhecer, de honrar a Deus, de uma honra a Deus aquilo que Ele é e que Ele faz. Eu tenho um princípio de entender a importância do primeiro fruto na presença do Senhor. Amor. Gratidão. E aí Deus está vendo o mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Mas em 2 Coríntios, Paulo diz assim, 2 Coríntios 9, 7, ele diz assim, cada um contribua de acordo com aquilo que decidiu, com aquilo que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Prazer.
Deus quer ver prazer no teu coração. Deus quer ver alegria no teu coração. Você chegar nas primícias com alegria. Puxa vida, aleluia. Eu não vi a hora, Pai, de estar na tua presença, porque o Senhor é primeiro. Pai, eu não vejo a hora, vejo a hora da minha honra ao Senhor, da minha honra no teu altar, de reconhecer, Pai, eu não vejo a hora de trazer os primeiros frutos que pertencem ao Senhor. De dizimar alegria, prazer. Meu irmão, pode ter certeza que Deus não falhará com você. No tempo certo. Aí é que Salomão diz, no tempo certo, Ele acrescentará na tua vida. Assim, versículo 10, assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Haverá fartura naturalmente na tua vida. Haverá fartura naturalmente naquilo que você faz. Haverá fartura, irmão, naturalmente em tudo o que você realiza. Sabe, a honra, ela é tão especial na nossa vida. É você parar e reconhecer. Quantos livramentos Deus já te deu, hein? Já parou para pensar? Quantos livramentos Deus já te deu? Todo mundo aqui, se parar para pensar, vai achar um momento, um grande livramento de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Você levanta para trabalhar, irmão. Você vai, Deus vai contigo. Deus te abençoe, você vai na paz e você volta. Sabe por quê? Porque Deus está te protegendo. Sua esposa vai para o trabalho, seu marido vai para o trabalho, seus filhos vão para o trabalho. Vai e volta, você não está lá. Eles estão pegando ônibus, eles estão passando por ruas, chegando no trabalho, um dia no trabalho, talvez em lugares, trabalhos às vezes perigosos, mas os anjos do Senhor estão lá cuidando. Já parou para pensar? Livramentos que Deus muitas vezes traz. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar de um livramento que Ele me deu. Uma certa vez, quando eu estava viajando com a minha família. E chegou na BR, e já havia algumas horas que eu estava dirigindo. E de repente a minha mente apagou. Até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Se eu dormi, o que aconteceu? Eu sei que a minha mente apagou. E quando eu voltei, é porque a pastora Sara estava assim, olha aí, me sacudindo. E eu voltei assim, quando eu vi, que eu regalei o olho assim, aquela carretona de todo tamanho na minha frente. Meu irmão, Deus me deu uma habilidade no volante naquele dia, que foi Deus, que eu não tenho, foi Deus. Naquele dia eu tenho certeza no meu coração que foi Deus. A habilidade que Deus me deu para tirar o carro. E aquele caminhoneiro também para tirar. Ele conseguiu tirar o caminhão e eu tirar o carro e nós passamos assim. Não ia sobrar nada. Eu não estaria aqui agora, minha esposa não estaria, meus filhos não estariam. Nós estaríamos na cidade celestial. Mas Deus, naquele dia, Ele diz, não é a hora, não é o momento. Eu tenho mais para a tua vida. Eu tenho mais para fazer na tua vida. Não é o dia, não é a hora. Meu irmão, eu nunca vou esquecer. Todos os dias que eu levanto, eu glorifico e digo, Pai, muito obrigado, porque eu sei que eu estou aqui, porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor estava à frente, porque eu dormi, porque a minha mente apagou, mas o Senhor continuou na direção. Já quase morri afogado 2 vezes. Tenho um medo terrível de água. Cuidado com cachoeira. Irmão aí que gosta de uma cachoeira, toma cuidado. Meu. Quase que eu me lasquei numa cachoeira. E às vezes para não dar ouvido, né? A pastora falou comigo, não vai não, senhor. Não vai não, eu vou. Não vai não, eu vou lá. Eu vou ter uma experiência diferente, eu vou entrar debaixo daquela cachoeira. Não vai não, eu vou. E eu fui lá e entrei. Quase morri. Porque quando eu entrei, fui andando, entrei, quando eu cheguei lá debaixo da cachoeira, cadê? Não achei nada. Quando eu pisei, eu fui embora. Afundei. Meu irmão, eu fui afundando. E bati lá embaixo, voltei cá em cima, e fui lá embaixo de novo,
e volto, que é sinal que eu cheguei cá em cima, eu achei 2 pedras, assim, que foi uma provisão de Deus. Deus proveu até uma pedra para a gente. Ralei o joelho todo, e eu agarrei naquela pedra e fiquei lá, ó, agarrado ali para me ter força, porque eu sabia que se eu descesse, eu não ia ter força para subir mais. Eu não ia conhecer o Tiago. A pastora estava grávida do Tiago, eu não ia conhecer o Tiago. Mas naquele dia Deus estava lá. Mesmo na minha teimosia, mesmo ter ouvido ela. Às vezes, tem maridos que acham que não precisa ouvir a esposa, né? Sou cansado de dizer aqui, irmão, Deus te deu autoridade do lar e deu os olhos para a mulher. Todos os homens precisam entender isso. Deus te deu autoridade no lar. O homem é o cabeça do lar. A mulher é os olhos. Se ela falar com você assim, pensa direito. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Ah, meu irmão, pula fora. Pula fora porque o trem vai ser grosso para o seu lado. Porque ela está vendo algo que você não está vendo. Estou falando de experiência. Então, você vai achar livramentos de Deus. Livramentos que Deus te dá. Pensa bem nas coisas que Deus já fez, livramento na tua família. Como Deus agiu. Esquece isso. Segundo, de vez em quando, eu disse aqui outro dia que a gente precisa esquecer do passado, né? Mas de vez em quando também, é importante você não esquecer de onde você saiu. De vez em quando eu gosto de passar onde eu já morei, onde eu já pastoreei. Porque cada lugar que eu já morei, eu já pastoreei, tem uma história. E às vezes eu gosto de voltar nesses lugares e ficar ali refletindo e olhando e falar, puxa vida, Deus, que coisas grandiosas o Senhor fez. Passei momentos apertados, terríveis aqui nesse lugar, mas olha como que o Senhor agiu na minha vida. Honra. Aí você aprende a ter honra. Aonde Deus te tirou, onde Deus te colocou, aonde você estava, o que Deus faz. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.